Olá! Vamos estudar neste vídeo sobre números e grandezas proporcionais, razões e proporções, divisão proporcional, regras de três simples e compostas. O vídeo contará com teoria resumida, resolução de 10 questões da banca IBFC, exclusivo material em PDF que você encontra na descrição do vídeo e que ajuda bastante no acompanhamento da aula, e ainda dicas especiais que você só encontra aqui no canal. Antes que a gente aprenda o que são números e grandezas proporcionais, é importante conhecer o conceito de razões. Então entendemos que a razão entre dois números é obtida pela simples divisão entre eles. Então se de repente eu coloco 2 sobre 3, isso ao mesmo tempo estabelece uma razão de 2 para 3, como na verdade seria a divisão de 2 por 3. Em geral, quando estudamos no formato de razão, a gente nem divide. O que a gente quer é exatamente estabelecer essa relação. E dessa forma, este valor que está na parte superior, a gente chama de antecedente. E o da parte inferior, que na fração seria um denominador, nós chamamos de consequente. Então, na teoria, colocamos como A sobre B, onde o A é o antecedente e o B é o consequente. Também é importante saber que essa mesma relação pode ser colocada como um número, 2 pontos, outro número, ou genericamente um A, 2 pontos, B. Tem o mesmo significado. Estamos estabelecendo uma razão de 2 para 3. Também é importante destacar que a ordem aqui faz toda a diferença. Fazer a razão de A para B é totalmente diferente de fazer a razão de B para A. Entenderemos isso melhor com exemplos aqui já na sequência. Uma sala de aula possui um total de 30 alunos, dos quais 18 são meninos. Portanto, a razão entre o número de meninos e o número de meninas é D. Vou escrever já aqui a relação que o exercício pede. Então, ele quer a relação entre o número de meninos e o número de meninas. E podemos realmente escrever uma razão no formato de divisão ou de fração. Bom, o total de meninos a gente já conhece, na verdade já foi dado, são 18. Mas um cuidado especial é que o total de meninas não foi dado. Sabemos apenas que o total de alunos é 30. Mas de uma maneira muito tranquila, se são 18 meninos e ao todo são 30 alunos, as meninas são 30 menos 18, ou seja, são 12. A partir daqui eu retorno a minha relação e eu quero o total de meninos, que nesse caso é 18, para o total de meninas, que é 12. Nessa ordem, a ordem importa. Bom, olhando aqui, poderíamos dizer que a relação é 18 para 12. E não temos essa alternativa aqui para marcar. E por que isso? Porque, na verdade, quando a gente estabelece a ideia de razão, normalmente a gente quer aquela razão mais simplificada. Já vimos em outro vídeo que quando você tem uma fração e ela não está na menor forma possível, a gente tem que simplificar. E a gente faz isso através do conceito de máximo divisor comum. Também já disponível em outro vídeo aqui para vocês, vou deixar na descrição. O fato é que o máximo divisor comum entre 18 e 12 é 6. Na prática, significa dizer que o maior valor pelo qual consigo dividir tanto o antecedente quanto o consequente e chegar no resultado exato é o 6. E aí, fazendo isso, esse 18 dividido por 6 vira 3 e o 12 dividido por 6 vira 2. Então, a razão que ele pede é de 3 para 2, que também pode ser escrito como 3, 2 pontos, 2. E aí sim, agora já temos um gabarito, ele está na letra B. Mesmo sendo um conceito simples, acho que vale a pena fazer mais um exemplo sobre esse assunto. Em uma cidade, um bairro específico possui 1.200 habitantes. Sabe-se que 750 pessoas são proprietários de bicicletas. A razão entre as pessoas que não são proprietárias de bicicletas
em relação ao total de pessoas no bairro é de. Normalmente, eu já começo escrevendo qual relação eu quero, porque depois, durante o exercício, eu sei que esses valores serão necessários. Então, quando ele fala que ele quer a razão nessa ordem entre as pessoas que não são proprietárias de bicicletas, vou resumir aqui só como não são proprietárias, pelo total de pessoas, o que ele quer, na verdade, é apenas que eu coloque um valor sobre o outro e, se necessário, simplifique. Mas onde eu vou buscar esses valores? Bom, eu preciso saber quantas pessoas não são proprietárias de bicicletas. O exercício me diz que o total de pessoas é 1.200 e que 750 são proprietárias. E aqui eu chamo a atenção da necessidade de ter muito cuidado e muita atenção na leitura. Em geral, eu sempre oriento a ler pelo menos 2 vezes, porque algumas coisas, quando você lê apenas uma vez ou apenas lê rápido, você pode se confundir e aqui corri esse risco. Então, se você usasse as proprietárias, você chegaria na resposta errada. Mas quantas não são? Das 1.200, eu vou tirar as 750 que são proprietárias, ou seja, eu vou chegar no valor de 450. Por outro lado, o total de pessoas foi dado. Então, esse é tranquilo, são 1.200. E agora sim, a relação entre as que não são proprietárias, 450, para o total de pessoas, 1.200, é exatamente essa relação ou divisão. Mas eu não vou achar essa resposta exatamente dessa forma porque eu tenho que simplificar. Eu estou aproveitando esse vídeo também para treinar vocês nisso, a ganhar agilidade nas questões. Às vezes é uma questão bem simples, você já olhou e já respondeu, mas fica atento às dicas, vão te ajudar, pode ter certeza. Vocês vão lembrar disso depois. Então, olha só, uma dica interessante. Quando eu tenho nessa relação divisores com zeros, eu já posso cortar a mesma quantidade de zeros no antecedente e no consequente. Por outro lado, cheguei em 45 sobre 120. Pelo conceito do máximo divisor comum, eu sei que eu vou conseguir dividir tanto o numerador quanto o denominador por 15. É o maior valor possível. Então, 45 dividido por 15 dá 3 e 120 dividido por 15 dá 8. E aqui eu já tenho a minha relação, já tenho a resposta, que inclusive está dada em forma de fração. Então, é 3 para 8. E esse gabarito eu encontro na letra B. Embora simples, é um conceito que serve não apenas para resolver questões como vocês estão vendo que já caíram, mas também vai servir para o entendimento dos próximos assuntos que estudaremos a seguir. Antes de passar para o próximo tópico, eu acho interessante comentar com vocês a ideia da razão com números multiplicativos e fracionários, que são alguns termos que aparecem nas questões e que nós temos a obrigação de conhecer. É bem simples. São números multiplicativos aqueles números que indicam multiplicação. Muito óbvio, mas olha só quais são eles. O dobro. Então, se um exercício fala o dobro de um número, eu tenho que entender que esse número foi multiplicado por 2. Se ele diz que o triplo de um valor, significa que esse número foi multiplicado por 3. O quádruplo ele foi multiplicado por 4 e assim por diante. E existem também os números fracionários, que dão a ideia de divisão, que é a própria fração. Então, se eu encontro em alguma questão que metade ou meio de algo, quer dizer que eu dividi por 2. Ou que 1/3 de um valor significa que esse valor será dividido por 3. Que a quarta parte de um valor é porque foi dividido por 4 e assim por diante. Quero até mostrar aqui no exemplo, porque eu vou aproveitar para explicar uma outra coisa. Então, aqui ele quer saber qual é o dobro de 1/3 de 18. Esses números multiplicativos e fracionários são termos, inclusive, que vêm lá da língua portuguesa, né? Da classificação das palavras e tudo mais. Para a gente aqui, o importante é que você entenda a relação matemática. Vou fazer por partes, porque eu quero dar uma dica para vocês depois como fazer isso de uma vez. Então, ele quer o dobro de 1/3. Vou primeiro calcular 1/3 de 18. E aqui vem a dica. Fazer um número fracionário de um valor é o mesmo que multiplicar esse valor fracionário por aquele número. Em outras palavras, calcular 1/3 de 18 é escrever 1 sobre 3, que é 1/3, vezes 18.
Basicamente isso, e essa é uma dica importante, resolve muita coisa. Já aprendemos aí em outra oportunidade, em outro vídeo, que a multiplicação de frações é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então aqui ficaria 1 vezes 18, que é 18, e 3 vezes 1, que é 3. E finalmente, 18 por 3 é uma divisão exata, então a gente faz e chega ao valor 6. Só que ele quer o dobro disso. O dobro desse 1/3, ou seja, ele quer multiplicar por 2. Como esse 1/3 de 18 já deu 6, 2 vezes 6 é igual a 12. Bom, gente, eu sei que é bem direto, bem tranquilo, mas por que eu coloquei isso daqui? Primeiro, para colocar em prática essa ideia de multiplicativo e fracionário. E depois, para dizer que você poderia ter feito isso direto, apenas lembrando que essa ideia de multiplicativo e fracionário se torna multiplicação. Então, se eu quisesse fazer agora de forma bem direta, o dobro de 1/3 de 18. O dobro é 2 vezes. 1/3 é 1 sobre 3. E é sobre 18, então vezes 18. Se eu multiplicar todos os numeradores, 2 vezes 1 vezes 18 dá 36. Todos os denominadores, 1 vezes 3 vezes 1 dá 3. E 36 dividido por 3 dá 12. Percebam que deu a mesma resposta. Então, a minha dica é, quando você tiver situações parecidas com essas, a multiplicação entre os termos resolve. E eu sempre gosto de trazer, sempre que possível, uma questão de concurso, por mais simples que seja, para reforçar o conceito que a gente acabou de estudar. Gente, não subestime matéria. Matéria simples também cai, ou matéria simples pode ser uma base necessária para você acertar uma questão. Então, olha só essa aqui. A metade de 3/4 de 48 brinquedos é igual a... Vou fazer pelo método direto. O que é a metade? 1/2. Mas eu quero a metade de 3/4, então é 1/2 vezes 3/4. 3/4 de 48, então 3/4 vezes 48. Esse é o método mais direto e funciona. Também quero aproveitar aqui, eu vou dar bastante dicas sobre isso nessa aula, fiquem até o final, vocês não vão se arrepender. É que às vezes a gente utiliza algumas técnicas para tornar o cálculo mais simples, mais rápido e não ter que fazer com números muito grandes, que é você ir simplificando. Por exemplo, eu poderia enxergar aqui que esse 48 é divisível por 4. Então eu posso até colocar aqui numa fração só, é até melhor para a gente não confundir, porque como é tudo multiplicação e divisão, eu posso fazer. Nesse momento eu teria no numerador 1 vezes 3 vezes o 48 que foi dividido por 4, que é 12. E no denominador eu teria 2 vezes 1, porque o 4 aqui foi simplificado. Só que ainda daria para dividir o 12 por 2. Então ficaria 1 vezes 3, que é 3, vezes o 12 por 2, que deu 6. E aqui embaixo desapareceu o 2. 1 vezes 1 é 1. Então olha só, deu 18 e eu não precisei fazer nenhuma divisão ali montando a continha. É bem prático. Não é obrigatório, tá, usar essa técnica, mas eu vou usar bastante nesse vídeo para que vocês se acostumem e de repente passem a fazer dessa forma e ganhem tempo aí na prova de vocês. E diminua o risco de erros na hora de fazer os cálculos. Mas já temos o gabarito, ele está na letra D. Vamos à resolução de mais uma questão da banca IBFC. Um tanque possui 3/4 de sua capacidade preenchida com água. Se 2/3 da água é retirada do tanque, a fração que representa a quantidade de água restante em relação à capacidade total do tanque é... Essa é uma questão que exige um pouco mais de raciocínio. Eu vou resolver de duas maneiras diferentes e depois você poderá escolher qual acha melhor. Como nós precisamos encontrar a quantidade de água restante em relação à capacidade total e, além disso, as relações fracionárias estão relacionadas a essa capacidade total, então eu vou chamar essa capacidade de x, porque é um valor que eu não conheço, então eu posso trabalhar como variável. Mas não se preocupem, em algum momento da resolução esse x vai desaparecer. Acompanhando aqui o enunciado do exercício, ele fala que o tanque possui 3/4 da capacidade preenchida. Então o que já está preenchido é 3/4. Mais 3/4 do valor da capacidade total, que é o nosso x. Já aprendemos que a razão sobre um valor é o mesmo que a razão vezes o valor. Então eu tenho, na verdade, que estava preenchido 3/4 de x. Na sequência é dito que 2/3 da água é retirada do tanque. Aqui tem que ter muito cuidado.
Ele está retirando 2/3 não da capacidade total, mas do que você tinha de água preenchido. Ou seja, o que foi retirado é, na verdade, 2/3 daquela quantidade preenchida 3/4 de x. Por isso, 2/3 vezes 3/4 de x. Como aqui temos multiplicações e divisões, eu posso cortar o 3 com 3 e ainda posso simplificar o 2 com 4, dividindo por 2, tanto o numerador quanto o denominador, ou tanto o antecedente quanto o consequente. Então, eu vou ter que, na verdade, 2 por 2, que é 1, vezes x fica x, e 4 dividido por 2, que é 2. Então, essa é a quantidade retirada, mantendo como referência a nossa capacidade total, x. Agora, finalmente, ele quer saber o restante, o que sobrou. O restante é a diferença entre eles. Ou seja, eu vou pegar o que ele tinha preenchido, 3/4 de x, e vou subtrair esse x sobre 2, que é a quantidade que foi retirada. Aqui eu vou fazer mínimo múltiplo comum, e nós já aprendemos isso aqui só com números. Mas é a mesma coisa. Vocês vão perceber que esse x aqui ele apenas permanece. Então eu vou pegar o denominador 4 e 2, o mínimo é 4. Vou dividir 4 por 4, que dá 1, vezes 3 vezes x, vai ficar 3 vezes x. Esse outro 4 dividido por 2 vira 2, vezes x vira 2x. O sinal de menos permanece, ele já existia aqui. Continuando o cálculo, nós temos então que essa quantidade restante será 3x menos 2x, que dá 1x, e permanece o denominador, que é 4. Bom, essa ainda não é a resposta, por quê? Na prática, a gente precisava sim desse valor restante, mas ele quer, na verdade, encontrar uma razão ou uma fração, que é a relação entre a quantidade restante e aquela capacidade total, que eu vou escrever só como total. Ou seja, eu vou pegar esse x sobre 4 e colocar sobre a capacidade total, que é x. Assim, a quantidade restante sobre o valor total, e aí eu tenho uma divisão de frações, eu vou manter a primeira, que é x sobre 4, e multiplicar pelo inverso da segunda, que era x sobre 1, fica 1 sobre x. E eu havia dito que esse x desapareceria em algum momento, é agora. Nós vamos cortar x com x, e a relação final será 1 sobre 4. Essa resposta, que é o nosso gabarito, está na letra C. Para quem achou esse método um pouco complicado, eu vou resolver essa mesma questão por um método mais direto. Mas eu quis fazer também assim porque tem pessoas que preferem, entendem mais a lógica ao invés de utilizar alguns macetes. Mas eles ajudam e vocês vão ver aqui na sequência. Um tanque possui 3/4 de sua capacidade preenchida com água. Se 2/3 da água é retirada do tanque, a fração que representa a quantidade de água restante em relação à capacidade total do tanque é... Bom, embora a gente não saiba qual é a capacidade total do tanque, como nós queremos uma relação com esse valor e tudo também é relacionado a partir dele, significa que qualquer valor que eu jogasse na capacidade teria que chegar no mesmo resultado. Para alguns talvez não pareça tão lógico, por isso eu resolvi essa questão antes, porque lá você percebia que era um valor x e esse x iria ser cortado de qualquer maneira. Onde eu quero chegar? Que eu posso supor um valor para a capacidade do tanque. Isso vai tornar nossos cálculos bem mais simples. Então, quando eu falo que a capacidade é um valor qualquer, eu posso jogar um valor numérico. E aí eu vou ainda usar uma outra coisa que a experiência ajuda, tá? Um pouco de prática. Eu já começo tendo que calcular 3/4 desse valor. Se eu jogar esse valor como sendo um múltiplo de 4, eu simplifico demais os meus cálculos. Inclusive, eu posso jogar até o próprio 4. Então, eu vou supor aqui que essa capacidade é 4. Esse 4 poderia ter em milhar, 4.000 litros, por exemplo. E agora? Eu vou seguir com a leitura da questão. Um tanque possui 3/4 da capacidade preenchida. Então, o que está preenchido? 3/4. 3/4 do quê? Da capacidade que eu coloquei como 4. Então, agora eu corto 4 com 4 e ele vai representar simplesmente o valor 3. Agora serão retirados 2/3 da água que tinha, da quantidade preenchida. Então, será retirado 2/3 do que estava preenchido, que nós acabamos de determinar como sendo 3. De novo, ficou um cálculo simples. Corto 3 com 3, então eu entendo que foi retirado 2. E qual o valor restante? Ora, se eu tinha
3 preenchido e acabei de tirar 2, o restante é 3 menos 2. Ou seja, o restante é 1. E aí ele pede uma razão, que é a quantidade restante sobre a capacidade total. O restante foi 1 e a capacidade total ali que a gente tinha suposto é 4. E, gente, essa já é a resposta. O gabarito está na letra C. E aqui não há mágica alguma. Se eu jogasse a capacidade 8, eu chegaria aqui a 2. 2 sobre 8, simplificado, vira 1 sobre 4. E qualquer outro número que eu jogasse, o que poderia acontecer é ter que simplificar ao final e talvez trabalhar com alguns números fracionários se eu escolhesse um valor que não fosse múltiplo de 4. Mas qualquer valor funcionaria. Então fica aí mais uma super dica para vocês. Resolvi de 2 maneiras, mas com certeza essa segunda maneira é bem mais prática e bem mais rápida. Vamos entender agora o que são proporções. Quando a gente estudou razão, a gente colocava apenas um antecedente sobre um consequente. A proporção seria você igualar a isso a outra razão. Por exemplo, C sobre D. Então a gente está dizendo que a razão de A para B é igual à razão de C para D. E nós lemos que A está para B, assim como C está para D. Então, o conceito de proporção seria uma sentença que indica a igualdade entre duas razões. Eu vou apresentar na sequência as propriedades das proporções, mas não quero que se preocupem em decorar. Tenta entender, eu vou fazer a leitura da regra, vou mostrar a fórmula e vou também fazer com números, para tornar isso ainda mais fácil. A ideia é que você consiga tornar isso natural e resolver questões lembrando da lógica dessas propriedades. A primeira delas diz que em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos e vice-versa. Então, que se A está para B, assim como C está para D, se eu multiplicar o A pelo D, a relação será igual a B vezes C. É a famosa multiplicação cruzada, que praticamente todo mundo já conhece. Então, colocando aqui como exemplo, uma proporção que 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Antes de mostrar aqui a propriedade, só um comentário rápido, essa igualdade tem de ser verdadeira. Então, se eu pegasse a calculadora e dividisse 2 por 3, daria o mesmo resultado se eu pegasse e dividisse o 4 por 6. Um outro detalhe é que, em geral, quando você simplifica tanto a primeira razão quanto a segunda, elas realmente se tornam iguais. Então, nesse caso, 2/3 é a sua menor forma possível, mas o 4 sobre 6, se eu dividisse por 2, tanto o antecedente quanto o consequente, daria exatamente o 2 sobre 3. Tá? Então, essa é a lógica da proporção, igualdade que de fato é verdadeira. A propriedade diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, mas a fórmula fez o contrário, começou pelos extremos. Primeiro antecedente com o último consequente. A ordem não importa. Então, 2 vezes 6 tem de ser igual ao produto dos meios, 3 vezes 4. E de fato, se eu realmente fizer a multiplicação, 2 vezes 6 dá 12, 3 vezes 4 é 12. Essa relação se torna verdadeira. E essa é a primeira propriedade das proporções. A segunda propriedade diz que em toda proporção, a soma ou diferença dos antecedentes está para a soma ou diferença dos consequentes, assim como um antecedente qualquer está para o respectivo consequente. Lendo a regra assim parece bem complicado, mas olha só a fórmula. Se A está para B, assim como C está para D, e eu somar os antecedentes, A mais C, e dividir pela soma dos consequentes B mais D, essa relação se manterá igual ao que eu tinha antes, A para B ou C para D. Se ao invés de somar ou subtrair o antecedente, eu também subtraio os consequentes e a relação se mantém. Veja com números. Se 2 está para 3, assim como 4 está para 6, a propriedade me garante que, se eu somar ou subtrair, no caso eu vou somar 2 mais 4, e no consequente eu somar o 3 mais 6, essa relação se mantém como estava antes, por exemplo, 2 para 3. A gente pode conferir. Aqui do lado esquerdo, 2 mais 4 dá 6 e 6 mais 3 dá 9, assim como 2 está para 3. Gente, se eu simplificar por 3 antecedente e consequente, 6 por 3 dá 2 e 9 por 3 dá 3. Então, a gente percebe que essa relação se mantém verdadeira. Então, essa é uma propriedade das proporções.
A terceira propriedade diz que em toda proporção, a soma ou diferença dos dois primeiros termos está para o primeiro ou o segundo, assim como a soma dos dois últimos termos está para o terceiro ou o quarto termo, dependendo do que você pegou antes. Aqui na fórmula, que se A está para B, assim como C está para D, eu somar o primeiro antecedente com o primeiro consequente, colocar sobre o antecedente e fizer a mesma coisa do outro lado, a relação se mantém. Posso fazer tanto com os antecedentes quanto com os consequentes. Vamos com números, fica mais fácil. Se 2 está para 3, assim como 4 está para 6, a propriedade diz que se eu somar 2 mais 3 e dividir por um deles, por exemplo, pelo antecedente 2, e fizer a mesma coisa do outro lado, 4 mais 6 sobre 4, essa relação tem que continuar igual. Então vamos ver. 2 mais 3 dá 5, está para 2. E do outro lado, 6 mais 4, 10, está para 4. Se eu simplificar aqui o lado direito por 2, eu vou perceber que 5 está para 2, assim como 5 está para 2, e que isso é verdade. Só para mostrar aqui, na prática, o funcionamento da nossa terceira propriedade. Mais uma vez, quero lembrar que eu não estou pedindo para vocês decorarem tudo isso, mas tentem entender a lógica, porque pode ajudar. A quarta propriedade diz que em toda proporção, o produto dos antecedentes está para o produto dos consequentes, assim como o quadrado de um antecedente qualquer está para o quadrado do respectivo consequente. Em termos de fórmula, A está para B, assim como C está para D. Se eu multiplicar os antecedentes A vezes C e os consequentes entre si, B vezes D, a razão deles será a potência ou quadrado do primeiro antecedente sobre o quadrado do primeiro consequente, ou quadrado do segundo antecedente dividido pelo quadrado do segundo consequente. Vamos com números, fica mais fácil. Então, se 2 está para 3, assim como 4 está para 6, a regra diz que se eu multiplicar os antecedentes e dividir pela multiplicação dos consequentes, será igual ao quadrado de algum deles. Então, vou pegar o primeiro, 2 ao quadrado, sobre 3 ao quadrado. Ou seja, está dizendo que 8 sobre 18 tem que ser proporcional a 4 sobre 9. Também não é difícil perceber que se eu pegar aqui o lado esquerdo, se eu simplificar por 2, 8 por 2 dá 4, 18 por 2 dá 9. E a relação de fato se tornou verdadeira. Eu quero mostrar na sequência como entender essas propriedades pode ajudar a resolver questões de uma maneira um pouco mais rápida e direta. Essa caiu no concurso do IBGE em 2023 da Banco IBFC. Leia a frase abaixo referente a razões e proporções. Se a razão entre dois números é 2 para 3 e a soma deles é 25, então esses números serão. Bom, há algumas formas de fazer, mas eu vou fazer de uma maneira que eu acho tranquila. Eu vou dizer que o primeiro número é x e que o segundo número é y. Então eu sei que a soma deles, x mais y, tem que dar 25. Por outro lado, ele fala que a razão entre eles é de 2 para 3. Então eu posso pegar que o primeiro está para o segundo, assim como o 2 está para 3. E eu vou usar aqui uma propriedade que nós discutimos, que foi a terceira. Eu vou somar o primeiro antecedente com o primeiro consequente. E vou dividir pelo primeiro antecedente. A lógica é, o que eu fizer de um lado, eu faço do outro. Então, eu vou pegar o segundo antecedente, somar com o segundo consequente e dividir pelo segundo antecedente. Ah, mas em que isso vai me ajudar? É que x mais y, eu já sei que vale 25. Então, eu posso substituir aqui no numerador dessa fração. Então, na verdade, eu teria que 25, que é o resultado de x mais y, sobre x, é igual, aqui é uma soma simples, 2 mais 3 dá 5 sobre 2. Na prática, consigo agora ter apenas uma variável, e agora eu posso usar a primeira propriedade, que é aquela da multiplicação cruzada. Então, eu vou dizer que x vezes 5, ou 5 vezes x, é igual a 25 vezes 2. Sei que nós não estudamos ainda aqui resolução de equação do primeiro grau, mas é uma coisa bastante básica. Inclusive, tem muitos vídeos aqui no canal onde eu ensino isso. Então, se você tem alguma dificuldade, você pode retornar, dar uma estudadinha, mas eu vou explicar bem calmamente. Eu tenho certeza que só com a minha explicação você entenderá aqui o restante da questão e chegará na resposta. Então, nesse caso agora, esse 5 que está multiplicando o x,
eu posso passar para o outro lado dividindo. Eu gosto de fazer isso antes de multiplicar, por causa da questão da simplificação. Olha só, 25 por 5 eu posso simplificar e dar 5. E agora meu cálculo ficou bem simples mesmo. Ficou apenas 5 vezes 2, então eu descubro que o x é igual a 10. Só que ele pede os dois, então eu vou calcular o y. Mas eu sei que x mais y tem que dar 25. Eu vou montar aqui pela equação, mas dava para fazer até mentalmente. Se x é 10 e a soma tem que dar 25, se eu fizer aqui pela equação, esse 10 passa subtraindo. E eu vou ter que meu y é 25 menos 10, que será 15. Mentalmente, basta dizer que se tem que dar uma soma 25 e um é 10, naturalmente o outro tem que ser 15. Então, eu tenho o primeiro tem que ser 10 e o outro tem que ser 15. E o nosso gabarito está na letra C. E esse exemplo mostra que a propriedade nos ajudou a resolver de uma maneira mais prática. Tem outras maneiras, mas acabou se tornando um método mais simples de resolução. A quinta e última propriedade está relacionada a proporções múltiplas. Ela diz que quando temos igualdade de 3 ou mais razões, até então nós tínhamos apenas 2, essa igualdade pode ser chamada de proporção múltipla. E a propriedade diz que se A está para B, assim como C está para D, assim como E está para F, assim como G está para H, reticências, que se eu somar todos os antecedentes entre si e dividir por todos os consequentes entre si, isso continuará igual a qualquer um deles. Isso é extremamente interessante porque vai me ajudar a explicar um próximo assunto, que é a ideia da divisão proporcional. Um método prático, um macete que eu vou ensinar aí para vocês, que ajudará bastante. Apenas lembre-se da lógica. Soma de todos os antecedentes dividido pela soma de todos os consequentes. Um exemplo prático aqui que eu poderia colocar é que 2 está para 3, assim como 4 está para 6, assim como 6 está para 9. É uma proporção múltipla porque tem mais de 2 razões. E ele está dizendo que isso daqui é igual à soma de todos os antecedentes sobre a soma de todos os consequentes. Vamos ver? Se eu somar os antecedentes, 2 mais 4, 6 mais 6, 12. E todos os consequentes, 3 mais 6, 9, com 9, 18. E se eu simplificar aqui por 6, 12 por 6 dá 2, 18 por 2 dá 3. Continua igual à razão inicial, que é na verdade igual às demais, como eu já tinha comentado antes. E a partir da ideia da soma dos antecedentes sobre a soma dos consequentes, tem uma macetezinha aqui para você resolver questões de divisão proporcional, muito comuns em concursos. São aqueles casos que falam que um valor é proporcional a tais números e no final ele quer saber a parte de cada um a partir de um total. Eu vou colocar aqui só o passo a passo. Se você não entender muito bem, aguarde que eu vou fazer um exemplo na sequência e vou deixar isso muito claro. Aqui fala que sempre que conhecermos as proporções e o total, o método mais direto será: primeiro, some as partes da proporção. Segundo, pegue aquele total que é conhecido e divida pela soma das partes. Você vai criar uma espécie de cota. Depois você multiplica o resultado anterior por cada uma das partes e descobre a parte de cada um. Se não ficou claro, você vai entender melhor aqui na sequência. Um jardim foi dividido em 3 áreas proporcionais aos números 2, 3 e 5. Se a área total do jardim é 160 metros quadrados, a medida da menor área equivale a... É um caso bem típico de divisão proporcional. Então, a minha dica, o macete que eu ensino é: primeiro, faça a soma das partes das proporções, ou seja, 2 mais 3 mais 5. Isso aqui vai dar 10. Depois, divida o total pela soma das partes. Como ele fala que a área total é 160, eu divido 160 por 10 e chego ao valor 16. Isso funciona como uma espécie de cota, porque agora, se eu multiplicar cada parte por esse valor, eu sei o quanto equivale a cada um. Não vou fazer todos porque ele quer apenas a menor área. E a menor é que é proporcional ao menor valor, que é 2. Então, a menor será simplesmente 2 vezes essa cota de 16. O menor será igual a 32. E de uma maneira muito fácil e direta, já temos o gabarito que está na letra D. Só para aproveitar a questão, e se eu quisesse o segundo maior, é só multiplicar 3 por 16, que é igual a 48.
E o terceiro, que tem a proporção 5, seria 5 vezes 16, que a proporção daria 80. E a soma de tudo isso daria exatamente os 160, que é o total do jardim. Então essa é uma forma de você entender e resolver de maneira direta uma divisão proporcional, quando você conhece o total e conhece cada parte. Só que aqui eu tenho que fazer um comentário que é muito importante para a nossa sequência. Estabelecemos aqui uma relação chamada diretamente proporcional, ou seja, quanto maior o valor que ele tinha na relação, maior o valor que eu tinha no resultado. Mas existem algumas relações que são inversamente proporcionais. São aquelas quando você aumenta algo, o resultado diminui. Então eu quero mostrar na sequência que essa divisão proporcional também pode ser inversa. E eu vou fazer isso exatamente para deixar o nosso material bem completo. Vou usar um exemplo que nem é da banca IBFC, mas eu acho interessante você conhecer. Duas pessoas, A e B, trabalharam durante o mesmo período para fabricar e vender certo artigo por R$160. Se A chegou atrasado no trabalho 3 dias e B chegou atrasado 5 dias, quanto A deverá receber a mais que B para que a divisão seja feita de forma justa? O que nós percebemos aqui? Que quem chegou mais dias atrasado tem que receber menos para ser justo. E quem chegou menos dias atrasado tem de receber mais. Essa é a lógica da relação inversa. Mas e aí, dá para usar aquilo que nós aprendemos de maneira um pouco mais direta para resolver divisão proporcional? Até dá, mas eu tenho que ter um cuidado muito grande. O valor que eu tenho relacionado ao A é 3, mas como eu quero algo que é inverso, então eu coloco como 1 sobre 3. O valor que eu tenho da proporção relativa ao B é 5, mas eu coloco aqui como 1 sobre 5. Essa é a única diferença. A partir daqui eu vou usar aquela mesma lógica. Claro que o fato de ser fração vai trazer alguma diferença no cálculo e tudo mais, mas não na forma de resolver. Então o que eu faço primeiro? Eu somo as partes. Só que agora a soma das partes é a soma das frações. 1/3 mais 1/5. Vou tirar o mínimo múltiplo comum, que vai dar 15. 15 dividido por 3 dá 5 vezes 1, 5. E 15 dividido por 5 dá 3 vezes 1, 3. Fazendo aqui o cálculo, vou ter exatamente 5 mais 3, que é 8, sobre 15. A segunda parte é pegar o total e dividir por essa soma das partes. O nosso total é 160, mas a soma das partes é 8 sobre 15. Então, eu vou ter aqui 160 vezes divisão de frações, mantém a primeira, e multiplico pelo inverso da segunda. Invertendo 8 sobre 15, eu terei 15 sobre 8. E agora é resolver isso daqui. A minha dica é já pegar o 160 e dividir por 8, que dá 20. E no final, 20 vezes 15 vai ser igual a 300. Não é a resposta, mas é parte do que eu preciso. Porque agora eu quero saber o quanto que o A receberia. Bom, o A tem aqui uma cota de 1 sobre 3, em cima daquele valor que eu acabei de calcular, que é 300. Aqui 1 vezes 300 dá 300, 3 vezes 1 dá 3, então o A receberia R$100. Por outro lado, a cota do B é 1 sobre 5, também sobre esse valor 300. Então ficaria 300 dividido por 5, que é igual a R$60. E a soma deles, claro, tem que dar os 160. Então percebam que o A, que chegou atrasado menos vezes, ganhou mais, e o B, que chegou atrasado mais vezes, ganhou menos, ficou justo. Bom, mas ele quer a diferença do A para o B. Quanto que o A recebeu mais que o B? Então ele recebeu a mais 100 menos 60, ele recebeu a mais R$40. Assim, o nosso gabarito está na letra C. Talvez aqui alguns vão colocar nos comentários que teria feito diferente, que teria simplesmente invertido as relações. Gente, aqui eu coloquei um exemplo mais simples com apenas 2 valores, mas poderiam ser 3, 4. A minha sugestão é que você aprenda esse método, porque ele vai funcionar com qualquer quantidade. Nós vamos entrar agora no segundo momento do vídeo, vamos aprender regras de 3. Mas antes disso, a regra de 3 é aplicada a números e grandezas proporcionais. É tema, inclusive, da aula. O que são números a gente já conhece, mas o que são grandezas? Dentro desse contexto, grandezas são as coisas que podem assumir valores numéricos que representem quantidade. Então, se eu pegar aqui alguns exemplos. Quantidade de gasolina gasta por um veículo em um percurso.
Eu gasto 20 litros, 50 litros, então eu consigo ter um valor numérico representando uma quantidade. É uma grandeza. Espaço percorrido por um veículo. Um veículo percorreu 20 km, 100 km, 200 km. Também valor numérico que representa quantidade. Velocidade constante de um ônibus durante uma viagem. Ele viajou a 60 km por hora, a 80 km por hora. Também valores numéricos. Eu estou colocando esses exemplos que são muito comuns em concursos, tá? Em questões de regra de 3, inclusive algumas eu vou usar na sequência. Tempo gasto para realizar uma tarefa. A pessoa leva 20 horas, 15 horas, 8 horas. Então também assume valor numérico. Horas diárias de trabalho é diferente. Quantas horas por dia? 6 horas por dia, 4 horas por dia. Mas também representa valor numérico, também é uma grandeza. Quantidade de objetos fabricados. Fabrica-se 500 objetos, 1000 objetos, 50 objetos. Quantidade. Ou valor gasto ou recebido com determinado produto. Um produto custou R$30, e aí você cria uma proporção sobre isso, tá? Claro que eu poderia dar um monte de outros exemplos, mas acho que já ficou claro para vocês o que são grandezas dentro desse tópico da matéria. Também é extremamente importante, faz toda a diferença no entendimento do conteúdo, saber o que são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. De certa forma, acabei explicando agora há pouco, quando eu estava resolvendo divisão proporcional, mas agora eu vou fazer isso de uma maneira muito mais detalhada. Até porque isso é uma das etapas da resolução das regras de 3, tanto simples quanto compostas. O que seriam grandezas diretamente proporcionais? Gente, grandezas são diretamente proporcionais quando ao aumentar ou diminuir uma delas, a outra também aumenta ou diminui na mesma razão. Aquela ideia que se eu tenho um certo valor e eu dobro uma delas, a outra também vai dobrar de valor. Ou se eu divido uma pela metade, a outra também vai dividir pela metade. Essa é a ideia da proporção direta. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Olha só os exemplos. Quantidade de gasolina gasta, espaço percorrido por um veículo. Quando eu tenho uma distância maior para percorrer, eu vou gastar mais gasolina. Então, aumentando o espaço, eu estou aumentando a quantidade de gasolina necessária. Segundo exemplo, horas diárias de trabalho e quantidade de objetos fabricados. Se eu trabalho mais horas, eu consigo fabricar mais objetos. Ou ainda, quantidade de pessoas trabalhando e quantidade de produtos fabricados. Se eu coloco mais pessoas trabalhando, no mesmo tempo elas vão fabricar mais produtos. Então, todos esses exemplos referem-se a grandezas diretamente proporcionais. Mas nem todas são assim. Vamos ver na sequência. São grandezas inversamente proporcionais aquelas que, ao aumentar uma, a outra diminui, mas mantendo a mesma razão. Na prática, se eu aumentar uma 2 vezes, ou seja, se eu dobrar o valor de uma, a outra reduz-se 2 vezes, a outra reduz-se à metade. Se eu triplicar uma, a outra reduz a 1/3. Então essa é a lógica de ser inversamente, mas manter a ideia da proporção. Olha esses exemplos. Velocidade de um veículo e o tempo gasto no percurso. Se eu aumento a velocidade, eu gasto menos tempo, eu chego mais rápido. Isso é inverso. Outro exemplo. Quantidade de pessoas trabalhando e tempo gasto para completar uma mesma tarefa. Se eu aumento a quantidade de pessoas, eu termino mais rápido. Eu gasto menos tempo. Uma aumenta, a outra diminui. Ou ainda, horas diárias de trabalho e quantidade de dias para completar a atividade. Se eu trabalho mais horas a cada dia, eu vou completar em menos dias a mesma atividade. Quando uma aumenta, a outra diminui. Todos esses exemplos são de acordo exatamente com a teoria que eu coloquei aqui. Todos representam grandezas consideradas inversamente proporcionais. E a partir daí podemos compreender a ideia da regra de 3. Ela é uma técnica muito usada e que cai bastante em questões de concurso, onde a gente consegue descobrir o valor de uma grandeza quando outras são conhecidas e sabendo que as relações são proporcionais. Ela será simples quando a gente estiver relacionando apenas 2 grandezas. Na prática, dessas 2 grandezas, 3 valores serão conhecidos e um deles exatamente será aquele que a gente quer descobrir. Eu estabeleço no meu material uma sequência que eu considero que é a sequência chave. Quem entende isso daqui resolve qualquer questão de regra de 3, tanto simples quanto composta.
Eu vou ler aqui rapidamente, mas o que eu quero mesmo é mostrar na prática depois com exemplos. Mas vamos lá, só para vocês já saberem que existe, isso está no material em PDF, vocês podem pegar, mas depois eu vou mostrar isso na prática. Primeiro passo, ler a questão pelo menos 2 vezes. Isso é algo que eu faço não só em regra de 3, praticamente em toda questão que eu vou resolver no concurso, eu leio pelo menos 2 vezes. Segundo passo, identificar as grandezas, né? Lembra que grandezas são aqueles valores que podem assumir valores numéricos representando quantidades. Eu vou perceber quais são e quantas são. Dali eu vou saber se a regra de 3 é simples, se forem apenas 2, ou é composta se forem mais. Terceiro passo, montar a regra de 3, a gente faz isso por colunas. Quarto passo, verificar as grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Faz toda a diferença. Vou mostrar daqui a pouco. E a última etapa é efetivamente resolver, porque tudo já vai estar montado, tudo vai estar organizado. É a parte mais matemática. Vou mostrar na prática como aplicar todas aquelas etapas que eu uso nos exercícios. Em um hospital, 4 médicos atendem, em média, 54 pacientes por dia. Considerando 6 médicos com a mesma capacidade operacional dos primeiros, sejam capazes de atender por dia, e aí queremos saber a quantidade. Gente, a primeira etapa é ler pelo menos 2 vezes. Quando eu faço a primeira leitura, eu não posso estar preocupado com valores. Eu quero apenas entender do que se trata, então já vi que tem relação proporcional, e entender que isso pode ser resolvido por regra de 3. Aí eu faço uma segunda leitura, e na segunda leitura eu meio que já vou para a segunda etapa. Vou identificar as grandezas. Em um hospital, 4 médicos atendem em média 54 pacientes por dia. Eu tenho um número que representa quantidade de médicos. E depois ele ainda fala que os médicos eram 4 e viraram 6. Em regra de 3, além da própria definição de grandeza, para eu considerar no exercício tem que ser algo que muda de valor ou tem que ser a pergunta do exercício. A quantidade de médicos mudou de valor. Então ele é uma grandeza, eu já vou escrever aqui, ó, quantidade de médicos. Ele fala que esses 4 médicos atendem 54 pacientes. Depois ele pergunta quantos os demais serão capazes de atender. Então é a pergunta do exercício. Então a quantidade de pacientes também é uma grandeza que eu vou considerar na resolução da questão. Gente, a forma que eu escrevo isso daqui é pessoal, né? Você pode escrever só médicos e pacientes. O importante é, saiba o que você vai colocar depois em cada coluna. Ou seja, escreva alguma coisa para te orientar, por mínimo que seja. Gente, agora sim, a parte 2 eu também já fiz quando eu li 2 vezes. Agora eu vou para a terceira, montar a regra de 3. Eu vou ler de novo, eu falei que era pelo menos 2, posso ler mais, para colocar os valores numéricos nas colunas certas. Então ele fala que 4 médicos atendem 54 pacientes. Há uma relação entre eles, então eu coloco na mesma linha. Depois ele fala que não são 4, agora são 6 médicos. Por isso é importante escrever. Eu sei que eu vou colocar na coluna dos médicos. Eu quero saber quantos eles vão atender. Não sei. Coloco X. Então essa é a nossa terceira etapa. A próxima etapa é verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E eu vou usar um método bem tradicional das setinhas. Só que muita gente se confunde com isso. Então, se alguém tem dúvida nisso, eu quero esclarecer agora de uma vez por todas. Vamos lá. Esqueça o que você aprendeu sobre seta e apenas foque no que eu vou ensinar. Porque o grande problema, muitas vezes, é você aprender por tantos métodos diferentes que te confunde. Então, vamos lá. Só sigam o que eu vou dizer. Escolha um dos lados e coloque uma seta em qualquer sentido. Só para padronizar, eu vou tentar sempre colocar a seta onde está a variável x e sempre com a ponta para o lado do x. Mas eu poderia escolher, só para padronizar mesmo. Gente, a primeira seta você escolhe qualquer um lado e qualquer uma que você quiser. Agora, o outro é que depende disso. Eu tenho que analisar. Se eu perceber que as grandezas são diretamente proporcionais e a primeira seta eu pus para baixo, então a segunda tem que estar para baixo também. Em outras palavras, grandezas diretamente proporcionais, as setas têm de estar no mesmo sentido. Se eu tivesse colocado para cima e fosse indiretamente, também colocaria para cima. E se for inverso? Se uma está para cima, a outra eu coloco para baixo. Só lembre disso, vai resolver todos os seus problemas com regra de 3 nessa etapa de análise de grandezas. Então vamos lá, vou analisar agora, vocês vão ver que é simples.
Se eu aumento o número de médicos, eu vou conseguir atender mais pacientes ou menos pacientes? Ora, gente, se eu tenho mais médicos, eu atendo mais pacientes. Quando uma grandeza aumentou, a outra também aumentou. Diretamente proporcionais. Então, a outra seta tem que estar no mesmo sentido da primeira. Mas por que eu perguntei aumentar se eu pus a seta para baixo? Gente, desliguem uma coisa da outra, senão você sempre vai ter dúvida. A seta eu pus para o lado que eu quis. O único detalhe é, se são diretamente, você põe a outra no mesmo sentido. Não importa se era para cima ou para baixo. Eu sempre vou poder perguntar se um aumenta, o que acontece com o outro. Inclusive em qualquer ordem. Eu posso perguntar se aumentar os médicos, o que acontece com os pacientes, e posso perguntar se aumentar os pacientes, o que acontece com o médico. É o que ficar mais fácil. Só lembre disso, tudo vai dar certo. O fato é que aqui as duas setas já estão no mesmo sentido. Então agora eu já posso ir para a última etapa. Já posso resolver com a multiplicação cruzada. Ou seja, 4 vezes x será igual a 6 vezes 54. Eu vou pegar esse 4 que está multiplicando e vou passar dividindo para o outro lado. E vou dar uma dica aqui de simplificação. Eu consigo dividir o 6 e o 4 por 2. Então, passaria a ter 6 por 2, que é 3, vezes 54, e 4 por 2 deu 2. Só que 54 dividido por 2 dá 27. Então, eu passaria a ter uma multiplicação mais simples, de 3 vezes 27, que dá 81. E aí sim, já tem a resposta. Esses 6 médicos serão capazes de atender 81 pacientes. Alguns aqui, de novo, talvez vão colocar nos comentários que conseguiria fazer isso aqui de uma maneira muito mais rápida. Concordo, mas aqui eu tenho uma questão didática. Eu quero que quem principalmente tem dúvidas sobre isso, que aprenda um método que vai funcionar não só para esse que é mais simples, mas vai funcionar também para os casos mais complexos, que inclusive podem ser inversos ou mesmo regra de 3 composta. Então, na prática, eu estou ensinando uma técnica que vai funcionar para tudo. Por isso, se você sabe resolver isso aqui mais direto, mas tem dúvida depois em outros mais complexos, passa a fazer dessa forma. Vocês não vão se arrepender. Vocês vão conseguir entender não só esse caso, mas outros que têm muito mais relações, muito mais grandezas e que serão resolvidos, por exemplo, como regra de 3 composta. Vamos a mais um exemplo da banca IBFC. Um pintor leva 12 dias para pintar uma casa, trabalhando 6 horas por dia. Se ele trabalhar apenas 4 horas por dia, ele levará para pintar a mesma casa, e aí nós temos as alternativas. Bom, a primeira leitura serve para a gente verificar do que se trata. Então já deu para perceber que nós temos aqui relações proporcionais e que então podemos resolver por regra de 3. Eu estabeleci algumas etapas, então a primeira delas é ler pelo menos 2 vezes. Vou ler a segunda vez, agora já identificando as grandezas. Um pintor leva 12 dias para pintar uma casa, trabalhando 6 horas por dia. Se ele trabalhar apenas 4 horas por dia, ele levará para pintar a mesma casa tantos dias. Então, a pergunta da questão é exatamente quantos dias. É uma grandeza, porque representa valores numéricos. Então, eu vou representar aqui como sendo quantidade ou número de dias. Por outro lado, ele fala que trabalha 6 horas por dia e depois vai passar a trabalhar 4. Além de representar valor numérico, é algo que muda de valor. Então, aqui é uma grandeza a ser considerada a quantidade de horas por dia. E apenas essas duas grandezas aparecem. Então, é considerada uma regra de 3 simples, porque relaciona duas grandezas. Bom, aqui nós já fizemos 2 etapas. Lemos pelo menos 2 vezes e identificamos as grandezas. Agora é hora da gente montar a regra de 3. Então acaba que eu leio mais de 2 vezes, vou ler mais uma aqui. Um pintor leva 12 dias. Como eu já estabeleci o que é cada coluna, eu sei que o 12 tem que estar na coluna do número de dias. Para pintar uma casa, trabalhando 6 horas por dia. Então a grandeza, horas por dia, 6. Por outro lado, se ele trabalhar apenas 4 horas por dia, e eu tenho que pôr na mesma coluna de horas por dia, eu quero saber quantos dias ele gastará para pintar a casa. Como eu não sei, aqui está o nosso x. Essa é a terceira etapa. A quarta etapa é verificar se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais.
A estratégia que eu uso é, a primeira seta você escolhe em qual grandeza e em qual sentido. Só para padronizar, eu estou colocando ela sempre aqui com a ponta no X. A segunda seta depende disso. Por quê? Se são grandezas diretamente proporcionais, eu ponho a outra também para baixo, no mesmo sentido. Se for inversamente proporcionais, eu vou colocar para cima, sentidos contrários. E o que seria isso? Vamos analisar. Número de dias e horas por dia. Se uma pessoa trabalha mais horas a cada dia, ele gasta mais dias ou menos dias para concluir o mesmo trabalho. Ora, se ele trabalha mais horas a cada dia, ele vai terminar em menos dias. Quando uma grandeza aumentou, a outra diminuiu. São grandezas inversamente proporcionais. E nesse caso, a primeira seta eu escolhi, a segunda tem que estar exatamente no sentido contrário, então eu vou colocar para cima. Então, antes de resolver a regra de 3, eu preciso colocar as setas no mesmo sentido. Para isso, eu vou inverter um deles. Vou manter aqui o 12 e o x, seta para baixo, e o 6 com o 4 eu vou inverter. Então, eu vou colocar primeiro o 4 e depois o 6. O detalhe é, se a ponta da seta estava no 6, ela vai continuar no 6, então agora ela vem para baixo. Setas no mesmo sentido, agora eu resolvo multiplicando o cruzado. Neste caso, eu vou ter que 4 vezes x é igual a 12 vezes 6. Se eu passar o 4 dividindo, eu vou ter 12 vezes 6 dividido por 4. Aqui eu posso simplificar para tornar o cálculo menor. 12 com 4, na verdade, dá 3. Então, eu passaria a ter 3 vezes 6, e 3 vezes 6 é igual a 18. Sendo assim, concluímos que ele gastará 18 dias e o gabarito está na letra D. Quando tivermos mais de duas grandezas, então estaremos diante de uma regra de 3 composta. A estratégia de resolução pode seguir os mesmos passos que nós aprendemos para a regra de 3 simples, mas na hora de analisar grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, vamos ter que analisar cada uma delas relativamente àquela onde está a variável. Isso vai ficar mais claro nos exemplos a seguir. Para a realização de um serviço de alvenaria, 6 pedreiros trabalharam 8 horas por dia durante 5 dias. Se esse mesmo serviço fosse realizado por 4 pedreiros trabalhando 12 horas por dia no mesmo ritmo, então o total de dias necessários para completar a obra seria igual a... Bom, a primeira leitura serve apenas para a gente verificar do que se trata. Então percebemos aqui que há relação de várias grandezas e que tem proporções. Agora eu faço uma segunda leitura para pegar aqui quais são essas grandezas. Faz parte das etapas que eu estou ensinando aqui no vídeo para que você possa resolver questões sobre esse assunto. Então vamos lá, segunda leitura. Para a realização de um serviço de alvenaria, 6 pedreiros trabalharam 8 horas por dia durante 5 dias. Se esse mesmo serviço fosse realizado por 4 pedreiros. Então percebemos que a quantidade de pedreiros é uma grandeza e ela varia, então ela tem que ser considerada. Esses estão trabalhando 12 horas por dia, antes trabalhava 8. Então a quantidade de horas por dia também é uma grandeza que deve ser considerada. E fala que são durante 5 dias. E depois ele pergunta quantos são os dias necessários. Também é uma grandeza. Então identificamos 3 grandezas aqui. Quantidade de pedreiros, quantidade de horas por dia e quantos dias. Por isso será uma regra de 3 composta. Por outro lado, quando eu ensinei regra de 3 simples, a ordem com que eu colocava ali as grandezas não importava. Quando eu tenho mais de duas que será composta, eu vou estabelecer aqui um critério. Não é o único, não é uma lei, mas eu considero que é o mais fácil. Eu sempre vou colocar aquela grandeza que é a pergunta da questão na primeira coluna. Tá? É só uma estratégia para padronizar, não é obrigatória. Então, olha, a pergunta é quantos dias? Então, o número de dias, que é uma daquelas grandezas que eu falei, eu coloco primeiro. Mas ele fala que tem 6 pedreiros e depois 8. Então, a quantidade de pedreiros, ou o número de pedreiros, também é uma grandeza. E, finalmente, essa quantidade de horas por dia é uma terceira grandeza, como eu já tinha comentado. Acaba que eu leio mais de 2 vezes, né? Então eu vou ler mais uma aqui agora para poder colocar os valores e montar a regra de 3.
Para a realização de serviço de alvenaria, 6 pedreiros. E olha por que é importante escrever as grandezas. Eu sei exatamente em que coluna eu vou colocar esses 6. Na coluna do número de pedreiros. Trabalharam 8 horas por dia. Coluna horas por dia. Durante 5 dias, coluna número de dias. Fica muito fácil e claro assim. Se esse mesmo serviço fosse realizado por 4 pedreiros, então agora são 4 na coluna dos pedreiros, trabalhando 12 horas por dia, coluna horas por dia. Então, o total de dias necessários para completar a obra seria, nós sabemos, o nosso x fica aqui. Então, concluímos aqui o terceiro passo, que é exatamente montar a regra de 3. Temos que analisar agora se são diretamente ou inversamente proporcionais. Eu peço uma atenção especial nessa parte, que é onde a maioria das pessoas tem dúvida. O critério que eu já estabeleci aqui nesse vídeo é: a primeira seta você escolhe tanto qual grandeza quanto qual sentido. Então eu padronizei colocando sempre a primeira seta no x, ou voltada para o x. O que é mais importante aqui agora? Todas as vezes que eu for analisar uma grandeza para saber se é diretamente ou inversamente proporcional, ela sempre será relacionada com aquela que tem a variável x, nunca com a outra, senão não daria certo. Então, por exemplo, aqui, para saber a seta do número de pedreiros, eu tenho que comparar pedreiros com dias, se são diretamente ou inversamente proporcionais. Pensem comigo, se eu tenho mais pedreiros, eu vou concluir o mesmo serviço em mais dias ou menos dias? Gente, se eu aumentar o número de pedreiros, eu termino com menos dias, termino mais rápido. Então, são inversamente proporcionais o número de dias e o número de pedreiros. Sabendo disso, se eu optei por colocar a primeira seta para baixo, então o número de pedreiros tem que ser para cima. E percebam que enquanto eu estou analisando pedreiros com número de dias, horas por dia eu não posso olhar. É como se eles trabalhassem a mesma quantidade de horas por dia nessa análise. Bom, e agora? Eu tenho que colocar a seta em horas por dia. Então, você vai considerar que o número de pedreiros não mudou. Gente, se eu trabalho mais horas a cada dia, com o mesmo número de pedreiros, tá? Eu vou gastar mais ou menos dias. Bom, se eu trabalho mais horas a cada dia, eu termino antes. Eu concluo em menos dias. Então, aumentando horas por dias, eu diminuo a quantidade de dias. Quando um aumenta, o outro diminui, inversamente proporcionais. Então, comparei horas por dia com o número de dias, são inversamente. Então, se a seta do número de dias está para baixo, de horas por dia terá de estar para cima. Então, é essa a análise. Só que para resolver, eu tenho que colocar todas as setas no mesmo sentido. Então, aqui está mais fácil inverter o número de dias. Eu vou inverter aqui a ordem para deixar todas as setas para cima. Assim, o número de dias ficará x e depois 5, e a ponta da seta que estava no x continua no x. Vou manter o número de pedreiros 6 e 4, então a seta permanece para cima. E a quantidade de horas por dia também, né? Mantém da forma que estava, a seta continua para cima. O importante é que agora todas as setas estão no mesmo sentido. Bom, a última etapa é resolver, mas aqui também tem um detalhe. Vocês vão entender por que eu optei por padronizar o x na primeira coluna, embora não fosse uma regra. Se você colocar sempre aqui, você vai decorar aqui a nossa sequência. Quando todas as setas estiverem no mesmo sentido, você vai cruzar a primeira relação e vai multiplicar reto todas as demais. Inclusive, se eu tivesse uma quarta grandeza aqui, tivesse com a seta também para cima, eu também multiplicaria reto, tá? Então, nesse caso, o x multiplica o 4 e o 12. Então, 12 vezes 4 vezes x. Isso será igual à multiplicação do 5 vezes 6 vezes 8, mantendo a ideia de cruzar e depois ir reto. E aqui está a nossa relação. Eu vou passar o 12 vezes 4 dividindo na expectativa de conseguir simplificar. E realmente vai dar certo aqui fazer isso. Por exemplo, 6 com 12. Eu sei que o 12 é o dobro de 6, então se eu simplificar aqui fica 2. Então, já resumiria em 5 vezes 8 sobre 2 vezes 4. Por outro lado, 2 vezes 4 é 8. Então, eu posso cortar com o 8 de cima. E acaba que ficou apenas o 5. Nem precisei fazer cálculo. Então, a resposta será 5 dias. E o nosso gabarito está na letra E. Quero apenas reforçar que o grande segredo dessa parte
é você fazer análise de grandeza, sempre comparando a grandeza que você quer saber com aquela que tem a variável, esquecendo ou considerando que as demais são todas constantes. É o grande segredo de você entender bem essa matéria. Vamos a mais um exemplo. São necessários 64 kg de ração para alimentar 20 cães durante 16 dias. O total de ração para alimentar 24 cães durante 15 dias seria D. Então, li a primeira vez, vi que tem relações proporcionais, então vou resolver por regra de 3. Vou ler mais uma vez para identificar as grandezas. São necessários 64 kg de ração para alimentar 20 cães durante 16 dias. O total de ração para alimentar 24 cães durante 15 dias seria D. Então, já percebi aqui que eu tenho uma quantidade de ração como variável, a quantidade de cães e a quantidade de dias. Como são 3 grandezas, eu vou resolver por regra de 3 composta. E a dica que eu dei, uma estratégia que eu uso que padroniza e facilita, é sempre identificar qual grandeza é a pergunta da questão. Coloca ela primeiro. Então, aqui ele pergunta, o total de ração seria? Então, a quantidade de ração, que seria em quilos, é a minha pergunta, eu coloco primeiro. Quais são as outras grandezas? Para alimentar 20 cães, depois vira 24. Então, o número de cães é uma grandeza. E, finalmente, fala que vai durar 16 dias e depois 15. Então, o número de dias é outra grandeza. Vou fazer agora a leitura mais uma vez, já colocando valores. Já vou montar a regra de 3. Serão necessários 64 kg de ração, coluna, quilos de ração. Para alimentar 20 cães, coluna, número de cães. Durante 16 dias, coluna, número de dias. O total de ração, não sei qual é, eu coloco X. Para alimentar 24 cães, coluna, número de cães. Durante 15 dias, coluna, número de dias. E aí nós temos agora que verificar se são diretamente ou inversamente proporcionais. A primeira seta eu escolho, resolvi padronizar aqui, sempre colocar onde está a variável e sempre colocar com a ponta no X. As outras dependem disso, eu vou analisar cada uma delas em relação a essa onde está a variável. Então, primeira, número de cães com ração. Então, pensem comigo, se eu tenho mais cães, eu preciso de mais ou menos ração para alimentá-los durante o mesmo período. Se eu tenho mais cães, eu preciso de mais ração. Então, são diretamente proporcionais. Então, se uma seta está para baixo, a outra também será para baixo. Agora, analisando o número de dias com a quantidade de ração. Se eu preciso alimentar a mesma quantidade de cães por mais dias, eu vou precisar de mais ração. Então, quando uma aumenta, a outra também aumenta. São diretamente proporcionais também. Então, se uma seta está para baixo, a outra também estará para baixo. Perceba que em nenhum momento eu comparei o número de dias com o número de cães. Seria um erro se eu fizesse isso. Jamais façam. Sempre compare e analise em relação àquele que está variável. Bom, aqui temos uma situação onde todas as setas já estão no mesmo sentido. Não vou precisar fazer inversão. E a resolução segue um padrão que eu já ensinei aqui no vídeo, que é cruza primeiro e multiplica reto depois. Nesse caso, então, x vezes 20 vezes 16, ou 20 vezes 16 vezes x, será igual a 64 vezes 24 vezes 15. Embora eu pudesse multiplicar tudo isso aqui primeiro, eu prefiro passar os outros dividindo para simplificar e aí fazer cálculos menores. Estou dando essa dica aqui em todo esse vídeo. Então, nesse caso, 64 vezes 24 vezes 15 dividido por 20 vezes 16. Para começar, o 64 é divisível por 16 e dá 4. Então, ficaria 4 vezes 24 vezes 15 dividido por 20. Mas eu consigo simplificar o 4 com 20 por 4. Então, 4 por 4 vira 1, então nem escrevo mais. 24 vezes 15 e o 24 por 4 deu 5. E, finalmente, o 15 dividido por 5 dá 3. Então, meu cálculo se resumiria a 24 vezes 3, que é igual a 72. E o gabarito, então, está na nossa letra A. Reforço que essa simplificação ela não é obrigatória, mas se você se acostumar com isso, você leva uma grande vantagem nos concursos. Você vai fazer cálculos menores, mais rápidos e com menos chances de erro.
Concluímos assim mais um tópico do edital do concurso dos Correios 2024, mais conteúdo que serve também para estudo para diversos outros concursos. Aprendemos aqui o que são números e grandezas proporcionais, razões e proporções, incluindo algumas propriedades, divisão proporcional, um macetezinho de resolução bem direta e bem tranquila, e ainda aprendemos a resolver regras de 3 simples e composta. Até o nosso próximo vídeo e bons estudos!